Eu sei que é super chato quando você tem esse receio mesmo de ficar mais em evidência e as pessoas falam assim, não ligue para o que os outros vão pensar. Porque é tudo que você quer, né? Você não quer ligar para o que os outros vão pensar. Mas isso aí tá muito forte, esse medo de julgamento, essa sensação de ser observado e o que vai vir desse olhar do outro. Então a gente já vai começar trabalhando isso aqui, gente, entendendo uma coisa. Quais que são os programas que vêm mais fortes inconscientemente aí? Que uma pessoa que se expõe ou que se coloca à frente de uma situação, que essa pessoa é exibida, é arrogante, é egoísta, que ela tá fazendo isso para obter aplausos, certo? E que uma pessoa mais recolhida e que uma pessoa mais low profile, né, que a gente fala, uma pessoa assim que não vai à frente de nada e que até pode demonstrar um pouquinho de insegurança, poxa, essa pessoa é acanhada ou essa pessoa não tem muito jeito pra se mostrar, que essa pessoa talvez seja uma pessoa mais simples, né? Uma pessoa mais humilde, uma pessoa até mais generosa. Por quê? Porque ela deixa os outros irem lá na frente. É uma pessoa que fica ali por trás das situações, deixando os outros brilhar, né? Então é claro que existe esse cenário sim, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa que tá ali constantemente se expondo, ela tem um ego, ela tem uma vaidade. E muitas vezes a pessoa que fica por trás, nos bastidores das situações, é alguém extremamente generoso. Mas não é sempre. E eu vou falar com vocês uma coisa que parece ousada, né? Mas eu tenho que falar. Acredito que na maioria das vezes não é o que acontece. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Mas pense, existe esse conceito geral, que a pessoa que tá em constante destaque, a chance dela ser muito narcísica, né, é muito alta. A pessoa que tá ali quietinha, ela não quer glórias e brilho. Ela é uma pessoa mais legal, mais generosa. Por que eu falo que muitas vezes é o contrário e que você precisa se desprogramar desse conceito que talvez você não tenha percebido? Que pra gente levar alguma coisa de boa pro mundo, a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar a frente das coisas. E a gente precisa fazer isso com autoconfiança. Porque também tem isso. Quanto mais autoconfiança as pessoas veem alguém que está em destaque, nossa, só pode ser o ego. É só o ego que faz isso. E quantas pessoas não se beneficiam de um artista que está no palco? Seja fazendo comédia, seja uma música, né? Seja um músico ali, um outro artista. Não tá ali por causa do ego, gente. Tá ali porque existe uma mensagem que ele precisa passar. Se ele passa essa mensagem com autoconfiança, com verdade, estando presente no agora, muitos olhares vão ser assim, porque a gente está programado para ver isso. A autoconfiança só vem do ego. A firmeza de se mostrar não é vista como humildade, não. E muitas vezes a gente precisa ser humilde para falar assim, eu vou botar a minha cara. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é quando alguém vai numa loja e fala assim, chama o gerente pra mim. Tem aquele gerente que morre de medo quando isso acontece. Ai, não quero ninguém me chamando. Gente, resolve tudo aí, eu quero ficar escondido. Porque ele tá com receio, ele tá com medo da reclamação, ele não quer encarar aquela situação. É uma situação realmente difícil, mas, poxa, ele é o gerente, né? E tem aquele gerente que já chega e fala, pode falar diretamente com o gerente? Tem umas lojas que você entra que tem até uma plaquinha, fale direto com o gerente. Então isso aqui é uma metáfora para você entender, você que tá com medo de se expor. O medo deixa a gente mesquinho. O medo deixa a gente mesquinho, faz com que a gente tenha atitudes mesquinhas. Não estou falando que você tem medo de se expor, você é mesquinho, mas você começa a compreender onde a gente vai chegar aqui? O medo faz com que você recolha a sua luz, a sua mensagem, o seu brilho. Então, quando a gente vê uma pessoa quietinha porque ela é desse jeito mesmo, ou então ela está sendo generosa, que legal, mas muitas vezes aquela quietude ou aquele recolhimento vem de medo, que é o desejo das pessoas que sugeriram esse vídeo aqui, que eu trabalhasse isso. É medo, Bárbara, eu tenho medo. Então, o medo te deixa mesquinho. Como que você quebra o medo? Se o medo é a propulsão da mesquinhez, porque você fica num resguardo, você fica num apego de quem você é, né?
ele te fecha, ele faz esse movimento. O que começa a quebrar essa dinâmica aí, esse elo com o medo? A generosidade. Então, eu não vou me expor para ter aplauso, eu não vou me expor para ter reconhecimento, eu vou me expor porque eu preciso sair do medo. E eu preciso sair do medo não é porque eu tenho que ser uma pessoa incrível, maravilhosa, porque é mais pressão. Você sai do medo sendo uma coisa que você já é, que você precisa colocar mais. Generoso, vai doar, vai dar, vai entregar de você. Lembra aquela coisa que você não gosta de fazer, mas tem aquele amigo, aquela amiga, ou aquela pessoa que fala, ai, vai comigo, né? Tem gente que é assim com o negócio de tomar injeção. Não é verdade? Ai, eu não gosto muito de olhar a agulha não, mas tem uma pessoa que precisa de mim. Então eu vou e seguro a mão dela, não sei quem que fica pior, né? Ou a pessoa ou eu, fica os dois lá com pressão baixa enquanto toma a injeção. Mas você vai quando é solicitado a sua generosidade. E aí é muito interessante, porque você começa a se colocar como uma pessoa generosa, é claro, ainda sentindo as pernas tremer, ainda sentindo, né, um pouco de ansiedade ao fazer as coisas. Comece de pouquinho em pouquinho, não é verdade? Mas você começa a fazer com essa perspectiva de contribuir, de ajudar alguém. Porque, afinal de contas, para que você está se expondo? Para que você quer se expor? Ah, Bárbara, eu quero me expor para minha empresa ser um sucesso, eu quero me expor porque hoje em dia não tem como fugir das redes sociais. Para e pensa, vai vendo de verdade por que você quer se expor, por que você precisa se expor. Ninguém tem uma posição de destaque se não tiver uma mensagem para passar. Você tem uma mensagem, você tem um propósito. Só que você associou essa questão de estar em evidência com o ego. Pessoas que têm um ego super inflado, elas vão se expor. Eu não. Eu sou mais na minha, eu sou mais humilde, eu sou mais tranquilo. Isso não tem nada a ver com isso. Uma pessoa que eu falo em quase todo vídeo meu, acho que ele tá entrando no vídeo sim, vídeo não, é o Eckhart, né? Ninguém aguenta mais eu falar dele. O Eckhart é o exemplo, o autor do livro do Poder do Agora, ele dá palestras mundiais e ele é muito engraçado, gente. Eu morro de rir com o Eckhart, ele tem um humor. Ele tem uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, e ele enche templos e lugares e milhares de pessoas e vai na Oprah Winfrey e não sei o que mais. Zero ego, não tem ego ali não. É porque ele tá na mensagem, ele tá no propósito da situação. Só uma pessoa generosa pode pegar a mensagem que tem para colocar e levar para os outros assim. Então o medo faz a gente ficar o quê? Mesquinho. Se você não tá vendo propósito, tá? Se você não encontrou o motivo pelo qual você precisa estar à frente, estar em destaque, aí você vai ter um problema. Porque você não tem o ego para te impulsionar a estar em destaque como as pessoas mais narcísicas ali. E você não tem a motivação necessária para sentir que aquilo vai ser generoso. Então, observe esses dois pontos. Essa é a primeira parte que eu quero passar para você. A segunda coisa que eu quero passar aqui, gente, é observar o seguinte. Ao estar em destaque ali, você precisa ser o mais autêntico possível, tá? Em que sentido? Primeiro, se você for ficar se comparando, não vai prestar. Porque a comparação como base para avaliar se você está indo bem ou não, ela é só para as pessoas que vão porque elas querem competir com os outros, elas querem ser melhor que os outros, elas querem se exibir, né? Esse caso do ego que a gente falou. Então ela vai se comparar, vai falar assim, nossa, eu tô muito melhor que o fulano. E aquilo vai dar um boost nela, aquilo vai dar uma energia para ela fazer as coisas. Mas não é o seu caso, então você já percebeu a sua motivação, o que te traz generosidade, mas você precisa ser autêntico. Então, falando basicamente essa autenticidade, ela traz coisas mais complexas, subjetivas, mas muito simples também, que é você observar e fazer uso de coisas que são importantes, de coisas que trazem bem-estar para você quando você estiver se destacando, quando estiver em evidência. Por exemplo, um exemplo muito literal que eu sempre dou, que é uma pessoa também que eu gosto muito, vira e mexe eu falo, é o Whindersson, né? Então, o Whindersson, ele sempre gravou os vídeos daquele jeito doido dele.
sem camisa, descabelado, num quartinho lá, depois que ele foi evoluindo, né, na profissão, quarto de hotel. Recentemente ele gravou uns vídeos com uma caixa d'água no fundo dele, né, gravou no quarto da caixa d'água os vídeos. Então, assim, aquele é o estilo dele e é assim que ele se sente à vontade. Se ele colocasse um blazer e uma câmera super maravilhosa, porque ainda tem isso, ele grava com GoPro, né? Ou pelo menos gravava com GoPro, que deixa a cara olho de peixe, né? Então, aquilo faz sentido pra ele, aquilo faz sentido pro humor dele, e aquilo deixa ele muito autêntico. Uma outra pessoa que eu já vi falar é a Jut Jut. A Jut Jut falou assim, eu não consigo me maquiar, me produzir pra sentar e gravar. Porque eu tenho uma ideia, se eu for me arrumar toda pra sentar e gravar, acabou a minha inspiração. Né? Fala, então eu gravo sem maquiagem, eu gravo num enquadramento doido, entendeu? Se eu quiser gravar com um monte de panela atrás, eu gravo com um monte de panela atrás, eu sento no chão, e pra mim funciona assim. Eu, gente, se eu for gravar desse jeito, se eu não for me arrumar, entendeu? Se eu chegar assim e fizer assim, porque o meu senso de estética, ele me diz que dessa forma é legal. Isso tem a ver comigo, né? Isso tem a ver comigo, eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de imaginar qual roupa, qual maquiagem, qual coisa. Então isso me traz felicidade, faz com que esse momento de estar em evidência aqui, além de levar um conteúdo de qualidade, também tenha a ver com a minha expressão. Então quando você está vendo isso aqui, você está vendo a Bárbara se expressando. A generosidade da mensagem, o cuidado com o conteúdo, de ser algo realmente que vai fazer sentido e com um formato que combina comigo, porque você tem que estar o melhor possível quando você for se destacar. Você tem que perceber quais são as coisas que te deixam confortáveis ali, porque já é desafiador para muitas pessoas estar nessa posição de destaque, mas observe, poxa, como que eu quero estar vestido? Como que eu quero transmitir a mensagem? Uma mensagem mais curta, uma mensagem mais longa? Reflita em tudo que vai fazer com que você se sinta uma pessoa expressando a sua verdade. Porque é muito diferente, gente, da gente sentir que a gente tá na Toca dos Leões, que a gente tá lá no Coliseu, né? E o imperador vai fazer assim, a gente vai sair vivo. Ou o imperador vai fazer assim, os leões vão comer a gente. Do que você sentir, nossa, eu tô maravilhoso, eu tô maravilhosa. Por quê? Porque eu não tô dentro do padrão do que é esperado, não. Porque eu tô dentro do que pra mim é gostoso, que pra mim é legal. Então eu tô me sentindo maravilhoso, tô me sentindo maravilhosa, e ainda a minha mensagem faz muito sentido. Aquele propósito de estar em destaque faz muito sentido. Essas duas coisas aí não tem nada a ver com ego. O ego, pelo contrário, ele sabota, porque o ego, ele precisa de aclamação. Precisa vir de fora. E quando você é autêntico, você tá ouvindo a sua essência. Ah, então vou botar essa roupa, vou fazer assim, vou botar essa luz. Ou então não vou botar nada, vou chegar lá, vou falar de improviso, ou vou chamar um amigo pra gente fazer junto. Se a sua criança interior não tiver ali com você, na sua vida, nas coisas que você tá fazendo, você vai se sentir assim, no Coliseu, né? Esperando a aprovação, desaprovação, como se isso fosse tudo. Isso não é nada. E sabe por que isso não é nada? A gente vai chegar na terceira parte desse vídeo, que eu vou falar pra você sobre o julgamento, o medo do julgamento. Vamos começar a entender isso, então, com o arcano 20 do tarô, que é a própria carta do julgamento. O 20 geralmente vem com os anjos, né, tocando a trombeta do apocalipse aí e falando que, olha, chegou no momento do juízo final. Vamos separar o joio do trigo. E isso é fundamental na nossa vida. Então, o que é o julgamento? O que é o juízo, né? O que é isso? É quando você olha para uma situação de forma neutra, porque é a base do julgamento, é a racionalidade, é a inteligência e a imparcialidade. É tudo isso que esse arcano 20, que essa carta traz pra gente. Por isso que eu sou apaixonada pelo tarô, né? Porque ele é o melhor instrumento ali para você trabalhar o autoconhecimento e ainda ajudar as pessoas, né? Então, a carta do julgamento, ela fala disso. Você tá num estado neutro e você vai separar o joio do trigo. É uma revisão de vida que a gente faz no final do ano. Como é que foi a minha vida? Como é que eu posso melhorar no que vem? É um professor muito bom que você tem na escola, na faculdade, né, que te deu uma nota, vamos supor que sua nota foi 7,
e ele te chama para conversar. Porque você errou aqui 3 questões, acertou 7, mas quero te explicar por que você errou essas 3 questões, o que faltou aqui, o que não estava legal, né? Então, é isso, é de forma neutra. Isso é o julgamento, isso é o juízo. É separar o que tá bom do que não tá, cortar as ervas daninhas do jardim, ficar com a parte boa, aprender com as partes que foram ruins. Isso é neutralidade. A maioria das pessoas tá assim. A maioria das pessoas chega pra você, é dessas pessoas que você tem medo. Porque esse julgamento, ele tem valor. Ele tem valor, né? Uma pessoa que com neutralidade observa o que tá bom, o que não tá bom, é a bendita crítica construtiva. É construtivo porque tem propósito, gente. Em outras palavras, tem uma outra palavra também para julgamento que é discernimento, que é o que tá faltando para todo mundo, tá? Então, a hora que você vira uma pessoa que sabe discernir e ela chega para você e fala, amigo, amiga, você não tá sabendo discernir. Não tem aquele amigo, também aquela amiga que vai falar, olha, você tá lá todo apaixonado por um boy, por uma garota que tá acabando com sua vida, né? E aí o amigo, a amiga, vai falar assim, amiga, olha, vamos ter discernimento? Isso é um julgamento positivo. É uma análise fria da situação. A maioria das pessoas não está assim e você não tá com medo de se expor por causa dessas pessoas. O que te traz medo é ataque, grosseria, estupidez, xingamento, falta de educação. E isso não vem de julgamento, não. Isso não vem de discernimento, não. Então, eu quero te mostrar cientificamente, eu tô fazendo todo um esforço para te mostrar, tá? Com base, não é científica, né, gente? Mas é filosófica. Com base num pensamento lógico, filosófico, de que não faz o menor sentido você ficar com medo. Porque se a única coisa que realmente traz uma avaliação que você deve considerar é isso aqui. É esse julgamento racional, neutro, com o objetivo de transformar alguma situação. Agora, xingamento, grosseria, ataque, estupidez, de onde isso vem? Se isso, obviamente, não vem do discernimento da pessoa. Isso vem das sombras, né? Isso vem das sombras, isso vem do ego, mas principalmente das sombras. O que são as sombras? As sombras recalcadas. Na estrutura da psique ali, gente, nós temos os conteúdos conscientes, os conteúdos inconscientes, tá? E no inconsciente coletivo nós temos os arquétipos, por exemplo. No inconsciente pessoal nós temos a sombra. E é ali onde mora aquelas coisinhas que vão fazer com que a pessoa te ataque. Quando a pessoa ataca você, é grossa, é estúpida, ela tá agindo de forma inconsciente, ela tá dando vazão à sombra, a sombra tá dominando ela. É o que é a bendita dessa sombra. Situações muito negativas, por exemplo, com família. E aí ela vê uma foto sua feliz com a sua família. Pessoas que já trabalham um nível maior de consciência, que já vieram com mais empatia, que tem uma tendência a isso, vão olhar, podem ficar mexidas na sombra, pode dar tristeza, pode dar comparação, não é nada bom. Mas muita gente vai olhar e vai falar, nossa, que coisa de fachada, sei lá, tô dando um exemplo aleatório de felicidade familiar, pode ser qualquer coisa. Isso é sombra. A pessoa não tá fazendo um julgamento de você, da sua situação, não. Ela tá sendo reativa, gente. Ali não tem um ser humano, tem a sombra dominando ela. E ela tem que ser um ser humano. Nós estamos aqui para sermos seres humanos. A gente não pode ser ego dominando consciência, nem sombra dominando consciência. Mas né, a maioria tá lá, né? Tá nessa pegada. Tá? Ai, deixa eu deixar a sombra dirigir. Aí a sombra põe a consciência do lado, a pessoa do lado e pega o volante. Entendeu? E você sabe como é que a sombra dirige, né? A sombra dirige com uma mão só, fumando, mexendo no celular, buzinando. A sombra é assim, ela é perturbada. Mas a pessoa foi pro lado da carona e deixou a sombra dirigir. Então ela vai te atacar. Você vai se importar, vamos conversar, você vai se importar com um processo de inconsciência do outro que ele não trabalhou, que gerou um ataque. Você não precisa se importar com isso. O seu valor não tá atrelado aí, a pessoa não tá nem te vendo. A pessoa nem viu você, ela não tá julgando o seu trabalho, ela não tá julgando seu caráter, não tá julgando nada.
Ela está sendo reativa, absurdamente reativa. E onde que estão as crenças limitantes também? Além dessas sombras de experiências de vida da pessoa, estão lá, nas sombras, as crenças limitantes, né? Porque crença limitante é formada por uma programação junto com a experiência que a pessoa passou, alguma coisa que ela absorveu inconscientemente, aquele programa, ele ficou ali. E aí, o exemplo que eu trago é um exemplo recorrente que eu sempre passo pra você. Aqui no canal tem gente que escreve assim: nossa, Bárbara, você é muito fofinha. Você é muito fofinha, você é muito meiguinha. Não consigo nem assistir seus vídeos porque você é muito doce, você tinha que ser mais firme. E tem gente que escreve assim: nossa, que mulher grossa, que mulher estúpida. E quando você fala que você tá com medo de se expor, você tá com medo disso. Mas isso não tá dizendo da Bárbara. Isso tá dizendo de uma visão que a pessoa tem. Do que é uma pessoa delicada? Ah, ela tem aquele paradigma lá dentro. Ela tem aquele padrão lá dentro do que é isso. Do que é uma pessoa grosseira? Ela tem um exemplo que ela vivenciou, ela tem um modelo lá dentro do que é aquilo. E aí, quando ela tá olhando, não encaixou no modelo, ela chega e fala. Porque eu já falei que a sombra fala, vocês não estão acreditando, né? Vocês estão achando que vocês estão conversando um com os outros? Tá não, tá conversando com sombra. Tá dando problema por causa disso. A sombra é tipo uma Nazaré. Sabe aquela cena da Nazaré que entra chapada numa Kombi e fala Lucy Crazy? A sombra é isso. Você tá dando vazão pra isso e as pessoas estão dando vazão pra isso, tá? Então o que eu quero te propor é o seguinte: recapitule esse vídeo, esses 3 pontos. Assista de novo, deixa essa informação decantar aí pra você. Assista uma segunda vez sem pensar assim, eu já sei disso, eu já sei disso. Deixa entrar, tá? Nas células, isso. Porque a gente tem que sentir na pele, gente. A gente só consegue mudar quando a gente muda o nosso estado, né? Isso é um Anthony Robbins. Então, quando você muda o seu estado, você só muda o seu estado quando você deixa aquela informação entrar na pele ali. Então, observe isso. Vamos recapitular rapidamente aqui. Primeiro entendimento é que o medo deixa mesquinho e que a generosidade faz com que você se expresse. Se expressando, você começa a construir aquele antônimo do medo, que é a coragem, que é o que você tanto precisa. Segundo ponto, ao se colocar numa posição de destaque, procure elementos, coisas que você vai colocar que são importantes para você como um indivíduo, tá? Desde coisas simples como a sua vestimenta, até o seu tom de voz, até o tempo de duração da fala, mas sem perder de vista, lembrando sempre do seu propósito. Por que você tá fazendo aquilo? Não é porque me mandaram fazer. Ache a sua motivação para transmitir a mensagem e traga os elementos que são essenciais para você. E por fim, perca o medo do julgamento ao perceber que o julgamento é muito importante. Discernimento é muito importante, mas que são poucas as pessoas que vão ter esse discernimento. Essas pessoas que vierem, assim como o arcano 20 do julgamento, de forma neutra a avaliar com a bendita da crítica construtiva, beleza, você pode usar como um reflexo do valor do que você está fazendo, grosseria, estupidez, te ridicularizar, te diminuir. Isso é a sombra da pessoa que tá Lucy Crazy, né? E é aquela coisa que eu falo. A pessoa quando tá fora de si, né? Quando é igual aquela pessoa muito, muito chapada na balada, que fica, oi moça, você não tem que dar atenção para aquela pessoa chapada na balada. A sombra é assim, não dá atenção, ela não tá falando de você, entenda isso. Tá bom? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá morrendo de medo de um destaque. Faça ele pegar o bloquinho e anotar esses 3 pontos aqui. Troquem uma conversa sobre isso. Faça esse mergulho fundo e comece a colocar em prática, né, gente? Porque é muito ruim você viver como se você fosse um grande potencial. Eu sempre falo disso aqui também. Nossa, eu sou um grande potencial, eu sou um grande vir a ser. Não. Começa a ser. Começa a dar vazão para a pessoa que você já é, que já tá prontinha aí para brilhar, tá bom? E aí hoje eu vou trazer uma dica para as mulheres, tá? Que querem trabalhar esse brilho, esse poder pessoal com autenticidade, porque aqui a gente não fica ditando regra, a gente faz o contrário disso, né? Faz com que você olhe para você e veja quem você é. Faça o autoestima feminina nível 2, que é o ativando a sua deusa. Você vai ativar a sua deusa. Não é um arquétipo genérico, é o seu.
é a deusa que existe em você. É um curso lindo, maravilhoso, onde eu vou trabalhar, a princípio, as 4 deusas, tá? Que eu selecionei para isso, de acordo com 4 elementos. 2 deusas mais Yang, 2 deusas mais Yin. E ao final tem uma aula especial para você fazer a ativação da sua deusa. Os depoimentos estão incríveis, vou deixar o link aqui. Quero que você entre no seu poder pessoal também de uma forma autêntica, tá bom? Então a minha dica de hoje é exclusiva para as mulheres, mas os homens podem me seguir também lá no Instagram, que a gente continua se desprogramando, tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima.